Crianças, correção dos exercícios de semana passada. A gente estava vendo estudo dos gases, né? Então, aqui é a correção daquela primeira parte, tá? Vamos lá. Número 1. Certa massa de gás ideal exerce uma pressão de 3 atm quando confinado um recipiente de volume de 3 litros a uma temperatura de 27 graus Celsius. Aí lá na letra ele está pedindo o volume que deveria ter o recipiente para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse 2 atm a uma temperatura de menos, já apaguei aqui, não botei de novo, 23 graus Celsius, tá? Então, o que a gente tem que pegar nisso aqui? O volume inicial, né? O volume inicial que ele deu aqui, ó, tá sempre no enunciado, tá? O volume de 3 litros, então V1 igual a 3 litros. A pressão inicial, ó, é de 3 atm, ó. Então, pressão 1, 3 atm. E a temperatura inicial é 27 graus Celsius. Coloquei aqui, T1 igual a 27 graus Celsius. Só que a gente tem que se atentar ao seguinte, toda vez que a gente for substituir a temperatura na fórmula, ela não pode estar em graus Celsius, ela tem que estar em Kelvin. Então, a gente vai ter que fazer a conversão. Para fazer essa conversão de Celsius para Kelvin, é só a gente somar com 273 o resultado. Então, aqui ó, vai ser 27 mais 273, que é igual a 300 Kelvin, tá? Então, vai ser esse valor aqui que eu vou usar como temperatura inicial. E os valores finais, né? A gente vai pegar na segunda parte aqui, ó. O volume que deveria ter o recipiente para que a pressão da massa gasosa seja de 2 atm. Então, aqui, ó, a pressão 2 vai ser 2 a uma temperatura de menos 23 graus Celsius. Então, temperatura 2 aqui, menos 23 graus Celsius. E o que ele está pedindo é o volume, né? Qual vai ser o volume depois de ocorrer isso tudo? Então, o volume 2 eu não sei, o volume final não sei, então eu coloquei uma interrogação aqui. Então, aqui temos todos os dados do problema e lembrando de fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Somei, ó, vai ficar menos 23, né? Que é menos 23 graus Celsius, mais 273 para converter. Sinais diferentes a gente subtrai e coloca o sinal do maior. Menos 23 mais 273 é a mesma coisa que 273 menos 23, que vai dar 250 Kelvin, tá? Esse aqui vai ser o valor da temperatura final. Então, agora vamos substituir na fórmula. Lembrando como é que funciona aqui, ó. É P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Pressão 1 aqui, pressão 1 aqui, 3 atm, né? Substituir. Volume 1 aqui, 3 litros, substituir. Sobre a temperatura 1 que a gente converteu aqui, 300 Kelvin, substituir aqui, tá? Pressão 2 aqui, 2, né? Volume 2 eu não sei, o que a gente tem que descobrir sobre a temperatura 2, que é 250 Kelvin convertidos. Coloquei aqui. Agora, para resolver isso aqui, né? Vamos fazer aquela multiplicação cruzada. Vai ficar 300 vezes 2 vezes 2V igual a 3 vezes 3 vezes 250. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Continuei aqui atrás que a folha acabou. Ficou assim, ó, tá? Aí eu posso multiplicar isso aqui, né? 300 vezes 2 vezes... 300 vezes 2 vezes V2. 600 V2, né? Só multipliquei 300 vezes 2. E o V2 eu repeti. 3 vezes 3 vezes 50 vai dar 2.250. Agora, né? Ficou desse jeito aqui. 600 passa dividindo, né? Vamos cortar esse zero com esse zero. 225 dividido por 60 vai dar 3,75. Esse vai ser o valor do volume final, tá? 3,75 litros. Essa foi a 1, vamos para número 2. Certa massa de gás ideal exerce uma pressão de 5 atm quando fornecidos em um recipiente de volume de 2 litros, a uma temperatura de 27 graus Celsius. Tudo que a gente tem no problema vai ser os valores iniciais, né? A pressão que exercerá essa mesma massa de gás quando colocada num recipiente de volume de 4 litros a uma temperatura de 127 graus Celsius. Isso aqui tudo vai ser os valores finais, tá? Então, aqui, ó, vamos para o enunciado. A pressão inicial, 5 atm, né? Coloquei aqui, ó, P1, 5 atm. Volume inicial, 2 litros, V1, botei aqui 2 litros. E a temperatura inicial, 27 graus Celsius. Coloquei aqui. Converti, né?
Para Kelvin é só somar com 273, que 27 mais 273 vai dar 300 Kelvin. Então, vai ser essa temperatura inicial aqui que eu vou usar, tá? Agora, vamos para os valores finais, que a gente já pega aqui no enunciado da letra A. A pressão, né? A que pressão que exercerá essa massa? A pressão ele está pedindo, tá vendo? A gente não sabe. Então, pressão 2, coloquei uma interrogação aqui. O volume final, 4 litros. Então, V2 aqui, 4 litros. A uma temperatura de 127 graus Celsius. Ó. Temperatura 2 igual a 127 graus Celsius. Que para converter para Kelvin, somamos com 273. Nessa soma aqui, 400 Kelvin, tá? Temos todos os valores aqui, agora vamos substituir isso na fórmula. Coloquei a fórmula aqui, tá? Ó, pressão 1, 5 atm. Volume 1, 2 litros. Sobre a temperatura 1, 300 Kelvin, tá? Igual. Pressão 2, ó, eu não sei, repetir. Volume 2, 4 litros, substituir. E temperatura 2, temperatura final, 400 Kelvin, substituir aqui. Vamos multiplicar isso cruzado. 300 vezes P2 vezes 4 vai ser igual a 5 vezes 2 vezes 400, ó. Tá aqui. 300 vezes 4, 1.200. P2 repetiu aqui, ó. Só multipliquei esse com esse. P2 repetiu. Igual 400 vezes 5 vezes 2, 4.000. Agora é só pegar esse 1.200 e passar dividindo para deixar a temperatura, o P2 aqui isolado, ó. Vai ficar desse jeito. Passou dividindo. Podemos cortar, né, para simplificar nossa vida aqui. 40 dividido por 12 vai dar aproximadamente 3,333, tá? Vai dar uma dízima arredondar esse número aqui. Então, essa aqui foi a temperatura final. A pressão final, desculpa, exercida aqui. Então, essa foi a letra A. Vamos para a letra B e última. O volume que deveria ter o recipiente para que a pressão dessa mesma massa gasosa fosse 2 atm a uma temperatura de 23, menos 23 graus Celsius. Olha, os valores iniciais, né? A gente está falando de letra A e de letra B. Todos os valores iniciais a gente vai continuar usando o que ele deu no enunciado número 2, tá? Então, vão ser esses mesmos que a gente usou aqui, tá? Coloquei ele aqui, ó. Volume 1, pressão 1, temperatura 1, que já está convertida. Volume 2 é o que ele está pedindo. O volume que deverá ter o recipiente, isso aqui eu não sei. A uma, pressão 2 atm, pressão 2 igual a 2. E temperatura é menos 23 graus Celsius, né? Que convertendo aqui é só a gente somar com 273. Sinais diferentes, né? Subtrai e coloca o sinal do maior. 250 Kelvin nessa conversão. Então, vai ser esse valor que eu vou usar para a temperatura 2, para a temperatura final. Então, vamos lá para a fórmula. P1, V1, T1. Substituir aqui, ó. Tá? Esses valores, substituir. Igual a P2, V2 sobre T2. Pressão 2, 2 atm. Substituir. Volume final, volume 2, não sei, repetir. Temperatura final, temperatura 2, 250 Kelvin. Substituir aqui. Vamos multiplicar cruzado. 300 vezes 2 vezes V2, que vai ser igual a 2 vezes 5 vezes 250. Tá aqui, tá? 300 vezes 2 vezes V2 vai dar, só multiplicar isso aqui, né? 300 vezes 2, 600. V2 repetimos aqui. 250 vezes 2 vezes 5, 2.500. Agora, ó, 600 passa dividindo o 2.500. Posso simplificar isso aqui, né? Cortar 2 zeros com 2 zeros. 25 dividido para 6 vai dar aproximadamente, arredondei isso aqui, tá? Também virou dízima, 4,166 litros, tá? Esse daqui vai ser o volume final, tá? Da letra B.